Vamos às cônicas. Eu meio que esbocei, né, a ideia das cônicas na aula passada. A gente pode começar a pensar as cônicas como lugares geométricos no plano. Mas a ideia unificadora da cônica é pensar assim, são cônicos, aqui é o verso do cônico, e você corta esse cônico no plano. E aí ele faz uma curva aqui. E tem, qualitativamente, três situações diferentes. Essa daqui, essa daqui e essa daqui. Quer dizer, aqui você tem uma curva assim, que é elipse. Aqui você tem o plano paralelo a uma geratriz do cônico. Então, ele não encontra essa geratriz aqui. Assim. E aqui, quando você passa um pouco dessa situação, você encontra a parte de cima do cônico. Você tem um pedaço da curva aqui e outro pedaço aqui. Então, esse tipo de curva aqui é chamado de elipse. Esse aqui é uma parábola. E esse aqui, um hiperbola. Bom, o grande nome das cônicas é o Apolônio. E bom, as cônicas são dos primeiras coisas estudadas na geometria analítica. Uma coisa que a gente vai ver que não só toda a cônica é dada com equação de segundo grau, x, y, mas também toda a equação de segundo grau determina uma cônica, em casos degenerados. Ao mesmo tempo, as cônicas vivem um momento de glória com as leis de Kepler, depois com o trabalho de Newton, bom, depois a própria ideia de projeção, a geometria projetiva também, projeção cônica, perspectiva cônica, também envolve as cônicas, mas elas entraram um pouco em declínio. De certa maneira, eles representavam o supra-sumo da geometria. O teorema sobre cônica, o teorema G. O Apolônio lá no principal momento do Apolônio. Mas tem um teorema importante que a gente vai ver, de dois geômetras gelbas. Agora não necessariamente duas pessoas, tem sempre um teorema com duas pessoas unidas. E é de 1800 e pouco. Eu não sei se o Apolônio conhecia esse teorema, a gente não sabe tudo que ele sabia, mas é um teorema lindo, mas, de certa maneira, as contas não têm mais aquela importância assim, mas elas são também para nós um caminho para um teorema muito importante, que é o teorema espectral, que está ligado à série de Fourier, à mecânica quântica, ao processamento de sinais, harmônica, muitas coisas assim. Esse é um assunto legal. O teorema de Candelé, ele vai mostrar no espaço, porque, por exemplo, a elipse, ele disse, não, a elipse você pega dois pontos no plano, fixam um certo tamanho, 2A,
e diz que eu vou pegar os pontos do plano, mas que a soma da distância é esse, a distância é esse, dá sempre esses dois A, e é da elipse. E aí você tem também a definição da hipérbole, que é com a diferença, a parábola é diferente, tem uma definição modificadora, e em nenhum momento que você fala disso, você precisa mencionar essa coisa de conta. E também quando você faz isso, não está claro nem um pouco que esse que você obtém aqui tem essas propriedades das contas. Esse resultado eu vou mencionar, bom, como demonstrado lá no texto, tem um videozinho de um caso particular que eu vou fazer aqui, em homenagem ao professor de desenho geométrico pré-vestibular, o que eu aprendi. E tem os hábitos de GeoGebra, que você tem lá o cone, tem o plano que você pode mexer, você pode visualizar a história, mexer lá dentro e olhar. Então, eu vou fazer uma versão preliminar do Bandurante PPD, que acho que está para a gente enxergar legal. Que é o caso assim, o cone tem um caso degenerado entre o vértice, então vai lá para o infinito, e aí vem um cilindro. Então, pensa assim um cilindro. E você corta ele por um plano. Eu tenho aqui uma curva. Não sei se aqui alguém joga tênis. Eu joguei. Que bom. Não, sabe por quê? Quando tem alguém que joga tênis, significa que a universidade pública está cumprindo o seu papel de ter, ao mesmo tempo, na sala, pessoas que jogam tênis, pessoas que algum dia vão jogar tênis ainda, vão ficar ricos, vão jogar golfe. Mas é porque geralmente as bolas de tênis vêm no embalagem, são um cilindro, a bola de tênis, então aqui, imagina que você bota uma bola aqui, o fabricante aqui já tem um charme, bota essa curva aqui, essa superfície aqui no meio para separar a bola de tênis. Então, você tem uma bola de tênis que vem assim, e ela tangencia aqui, e toca aqui no ponto. E tem a outra bola de tênis que tem aqui por baixo, e também tangencia aqui, assim, e tem aqui outro ponto. Vou chamar esses pontos aqui de F1 e F2. E o meu propósito é mostrar que se eu pegar qualquer ponto dessa curva aqui, um ponto P aqui, então eu quero mostrar que F1 mais F2 é constante. Eu vou usar uma coisa muito básica, que é o seguinte: antes você tem a esfera aqui, e pega um ponto aqui fora da esfera e passa as tangentes lá. Vamos ver aqui, pega as tangentes aqui. Então você tem esse chapéu de palhaço assim, e repara que em qualquer desses pontos você tem a seguinte figura. Esquematicamente, você tem aqui o centro, o ponto de tangência, esse ponto B aqui, e esse centro aqui, que é o ângulo reto, que é tangente. Essa distância aqui, que a hipotenusa é constante, e esse cateto aqui, o raio, é constante. Então, essa distância aqui é constante. Então, se você pegar uma esfera, um ponto fora da esfera, traçar as tangentes da esfera, todas as distâncias
ponto que você pegou até os pontos tangentes é sempre a mesma. Dá esse modelo de chapéu de palhaço. Mas o ponto de tangência necessariamente sendo equivalente a um raio da esfera? É porque quando você tangencia, você tem um ângulo reto aqui. Certo? Você tangencia a esfera quando você tangencia o círculo. Você tem um ângulo reto aqui. Você tem o raio aqui, e aí você vai aqui até o ponto lá. Então você tem que se ligar aqui, você tem um triângulo retângulo. Só que esse cateto, não importa qual é o ponto, vai ser sempre o mesmo, vai ser o raio. E a hipotenusa também, porque esse ponto está parado, o centro está parado. Então essa hipotenusa está parada, esse cateto está parado, esse aqui, o tamanho dele é raiz quadrada desse, ao quadrado menos esse ao quadrado. E aí o outro cateto também. Não, esse cateto aqui, onde ele vai mudar, mas ele vai mudar assim, então você está pegando as diferentes tangentes. O que eu estou dizendo é que não importa se você vai pegar esse ponto daqui, de onde você vai pegar, você vai ter sempre o mesmo ponto total. E aí essa distância é sempre a mesma. Bom, aí isso faz o seguinte, ó. Vamos pegar o ponto P e vamos pegar uma geratriz desse cilindro na vertical aqui, que está na vertical, passando por P. Aí você tem aqui ó, um ponto que eu vou chamar de P2, e aqui você tem um outro ponto P1. Agora, claro que essa geratriz aqui é tangente a essa esfera, nesse ponto P2. Então, essa distância aqui é igual a essa daqui, porque aqui também é uma tangente. Você pegou esse plano, o plano da curva aqui, e a esfera toca esse plano, ela é tangente aqui, em F2. É exatamente isso aqui. Mas por que essa distância aqui é equiparável àquela distância lá? Essa daqui? Por causa disso. É uma esfera, e o ponto está aqui, e eu tenho, desse ponto eu estou tirando uma tangente à esfera que toca a esfera aqui, e outra tangente à esfera que toca a esfera aqui. Então, aqui não dá para ver, não, o chapéu de palhaço não está tão simples de ver, mas é exatamente essa situação, mas eu falo isso antes. Quer dizer, a gente tem PP1, PF2, PP2. E da mesma forma, se eu pegar agora aqui, eu tenho uma tangente dessa esfera, e aqui eu tenho a tangente dessa esfera. Mas a distância que ele foca ali, o foco 2, de P a F2. Como é que ela se compara a distância de P a F2? Olha só, esquece tudo que está em volta, esquece tudo, pega só o ponto P, está aqui o ponto P. Aí tem essa esfera aqui, esfera aqui. Aí, o ponto P mais para cá. Assim. Aí eu tiro uma tangente a essa esfera que toca ela aqui. Esse é o ponto P, esse é o ponto P2. Então eu tirei uma tangente à esfera. Agora eu pego outra tangente à esfera que acha aqui o ponto F2. Então é essa a situação aqui. Esse tamanho é igual a esse, porque a vista que está fazendo que faz esse menor, são do mesmo tamanho. Mas essa é a situação que está acontecendo aqui.
ponto F2 é o ponto de tangência da esfera com esse plano. Quando eu falo P está no plano, F2 está no plano, essa reta está tangenciando a esfera. E aqui a mesma coisa, né? PP1 tangencia essa esfera e F1 também. Então tem que ter isso aqui, só isso. Só que esse aqui é um plano horizontal. Na nossa cabeça aqui tem um eixo vertical. A esfera vem descendo, tangenciando o cilindro, esse plano é horizontal. Então, e aqui, e esse outro também, é outro plano horizontal. Então a distância entre, quando eu pego uma reta vertical aqui, ela toca esse plano aqui, essa distância é sempre a mesma. A distância que eu posso chamar de 2A por motivos que parecerão claros. Então isso aqui é constante. Então essa curva aqui satisfaz essa coisa maravilhosa. Acabou botar essa esfera aqui, dizer, está aqui o foco, está aqui o outro foco. E é importante ter essa demonstração, porque depois que você vê essa demonstração, o cone você faz. E aí, eu não sei, aí deve ser o fabricante esse aí do cone, porque aquele vem de bola de basquete está de brinde uma bola de ping-pong. Em vez de ser assim, agora é assim, você tem um cone assim, passou aqui o plano, e a curva, dependendo do cone. Mas você bota uma tangente, uma esfera tangente aqui. Ela continua, essas distâncias aqui são todas as mesmas, então você continua tendo aqui um círculo, se esse eixo é vertical, esse círculo está no plano horizontal aqui. E aí você bota outra esfera aqui. E aí você tem aqui o ponto F1, o ponto F2. E agora essa esfera tem um círculo. E o que acontece agora? Você pega aqui o ponto P e você liga aqui no vértice, faz assim. E aí você tem uma tangente aqui, ó. Aqui você tem um ponto que é o ponto que a gente vai chamar de P2. E aqui o ponto que a gente vai chamar de P1. E aí, de novo, ó, PP1 é tangente. Né? Você parte do P e é uma tangente essa esfera aqui. Aqui é PP1. Então, PP1 é igual a F1. E PP2 igual a P F2. Só que o P1, P2 e P estão no mesmo segmento de reta aqui. E que tem este comprimento aqui, fixo. Você está com o cone assim, o plano horizontal aqui, outro aqui, todas as geratrizes foram cortadas no segmento do mesmo tamanho. Então, esse tamanho aqui, PP1 mais PP2, independe de P. E é isso. Eu acho impressionante o seguinte, que em 1800 é a mesma época
em que o Fourier estava criando a série de Fourier, o Galat estava criando a teoria de Galat, o Gauss estava evolucionando a geometria, fazendo já coisa que bom eletromagnetismo, a primeira lei do Gauss. Então, a matemática estava avançando para coisas extremamente novas, e os caras estavam demonstrando o teorema lá das coisas do Apolônio na mesma época. Isso é uma lenda porque eu acho que hoje a matemática está passando por um começo de uma mudança bastante grande, mas ainda dá para viver fazendo matemática do passado. Bom, no caso da hipérbole, é semelhante. Eu não vou fazer não, mas é mais chato, né? Porque você tem uma coisa assim. Então você bota aqui uma esfera aqui assim, bota outra aqui assim, né? E aí você vai ter chama esse cara aqui de F1, esse de F2, e aí você vai ter a diferença, dependendo do ramo da esfera. Esse ramo da esfera aqui é PF2 menos PF1 constante. O ramo de cá é PF1 menos PF2 constante, a mesma constante. Mas Que ângulo, professor? Qual ângulo? Falando um ângulo agora. não, ramo. Porque você tem um ramo da hipérbole aqui, outro ramo aqui. Então, quando você está nesse ramo, essa distância menos essa daqui é positiva. Quando você está no ramo de cá, é essa menos essa que é positiva. E nos dois ramos, essa diferença, você vai pega o módulo de PF2 menos PF1, de cá, vai ser constante. É semelhante. Mas eu queria fazer uma outra demonstração, que é a seguinte: olhando assim, a elipse, você faz a soma e perde e faz a diferença, já não é muito claro. Mas a parábola você bota uma reta, um foco e é outra coisa. Mas tem uma definição geral de cônico que dá para você tirar do plano, que é uma ideia bastante natural. Quando você pega aqui um foco, uma reta diretriz, e a parábola quando você pega aqui parábola, você pega PF1, PF igual a PR. PR é a distância. Então você pega aqui, quando a gente produz pontos da parábola, você traz uma reta aqui a uma certa distância, aí pega o compasso, traz aqui, e aí você tem aqui um ponto P, satisfaz isso, pode ficar também. Aprendi o desenho geométrico numa série. Mas é claro que você pode dizer, bom, mas então, eu em vez de dizer igual, eu posso dar um número igual do círculo de Apolônio. Não, o círculo de Apolônio é assim: você tem dois pontos, eu vejo por acaso o Apolônio, o círculo de Apolônio. Você tem dois pontos e tem a mediatriz, que são os pontos equidistantes. Você diz, não, eu vou dar uma constante menor que 1, e aí eu pego a distância igual a essa distância vezes essa constante. Aí dá um círculo assim. Se for maior que 1, dá um círculo assim. Você pode dizer, bom, eu vou dar um número maior que 0, e vou pensar o seguinte: o que acontece quando PF é igual a E
ter um ponto mais para cá, né? Agora essa distância aqui vai ser vezes essa aqui, certo? Então aí você vai ter, por exemplo, porque no caso da parábola, você tem um vértice aqui que é o ponto médio, essa distância é igual a essa. Agora, digamos aqui, é menor que 1. Então você vai ter um ponto aqui. Essa distância é alguma coisa menor que 1 vezes essa aqui. No caso da parábola, nunca você vai ter um ponto. A distância do ponto até aqui, né, ponto sobre essa semi-reta aqui, a distância de um ponto até aqui nunca vai ser igual a distância de um ponto até aqui. Vamos pensar na parábola. Mas isso não englobaria as parábolas que passam pelo 0, 0, né? Tipo, que não que passam, mas que tem país no 0, 0. Não, mas não tem 0, 0 aqui. É. Não tem coordenada. Você vai botar o 0, 0 para você achar melhor. Por exemplo, você tem aqui a reta e o foco. Se você disser assim, olha, eu quero PF igual a PF. Então a distância do ponto à reta você vai perpendicular. Se eu pegar essa semi-reta aqui, quando eu pegar um ponto médio aqui, esse cara, aqui, essa distância é igual a essa. Mas se eu pegar um ponto aqui em cima, essa distância aqui é sempre menor que essa, porque essa daqui é essa e mais esse pedaço. Então a parábola não vai ter. Vamos dizer, você anda assim, mas você nunca vai achar um ponto aqui. Mas no caso, nesse caso aqui, que você bota E menor que 1, você bota esse E aqui com E menor que 1, aí esse ponto, tem um ponto P1 aqui. Mas, vamos chamar isso aqui de D. E vamos chamar essa distância aqui de X. Então, será que eu acho um X? Não deve ser muito difícil, porque PF é X menos D. E PR é o X. Então, é isso que tem que ver. Isso dá 1 menos E vezes X igual a D, e dá X igual a D sobre 1 menos E. Então, tem um X aqui, daqui para cima, porque daqui para baixo não é, PF, não é X menos D, D menos X, e muda o ponto. Tá? Então você vai achar um segundo ponto aqui, P2. E claramente essa figura tem uma simetria. Se pensar no pouco, vai ter uma simetria sim. O que é surpreendente é que ela é uma elipse. Se você pegar o ponto médio daqui e passar uma x, ela tem uma simetria assim também. Vamos ver, com a conjectura de que seja uma elipse, você começa a fazer contas aqui e mostra o que é. Porque você está, você sabe quem é esse cara, sabe quem é esse cara, esse daqui está aqui na mão. Talvez esse cara seja do foco, você bota um outro segmento em relação a ele aqui e mostra o que é. Mas, se a gente olhar no cone, é legal, porque a gente vê os três casos de uma vez. Vou voltar lá no cone. Porque aqui, na verdade, deixa eu apagar. Quer dizer, quando é menor que 1, é uma elipse. E quando é maior que 1, é uma hiperbola. Professor, esse fator E, ele é em limite. O que é? Quem é? Ele é chamado de excentricidade. O maior é
Mas qual é a noção dessa simplicidade? Bom, vamos ver, você pode dizer assim, eu vou, já que eu pensei, os caras, assim como no caso do círculo de Apolônio, eu tinha um ponto aqui, um ponto aqui, eu pensei os pontos equidistantes dele e dei uma reta. Aí eu digo, não, mas eu vou querer que essa distância aqui seja alguma coisa menor que 1, Tá. coisa assim aqui. Aí eu achei um círculo de Apolônio aqui. Quando eu botei maior que 1, a mesma coisa, deixei um outro círculo de Apolônio aqui. Para cada número maior que 0, eu acho um círculo de Apolônio. Agora eu vou fazer a mesma coisa com reta. Mas então é simplicidade nesse sentido, que ele desvia do centro. É porque na verdade, quando quando você tem um círculo, o círculo é uma elipse de excentricidade 0. Aqui não está muito claro com isso, né? Então, o círculo é uma elipse de excentricidade 0. E aí, quando você aumenta a excentricidade, o centro parte em 2 e vira uma elipse mesmo. E aí você vai aumentando a excentricidade. Aliás, eu tenho também um Atlas que eu fiz para visualizar a seguinte coisa. Imagina justamente que você fixou esse F aqui e traça a cônica dependendo da excentricidade. Então, por exemplo, você começa com um hiper, tá? Não, uma elipse, né? Começa com uma elipse. A elipse, quando é pequenininha, ela é assim. Aí o E vai aumentando. Quando chega a E igual a 1, você está com uma parábola. Claramente, se você desenhar isso na tela do seu computador, né, tem uma hora que você não sabe mais. Porque a elipse foi aumentando, ela saiu da sua tela, a excentricidade está lá em 0,999 coisa, ainda não é uma parábola, mas você não vê. E aí você não tem diferença entre uma elipse de excentricidade 0,9 coisa para uma hipérbole, para uma parábola de excentricidade 1. E também, se a parábola passar, porque quando o F fica maior que 1, aí você tem uma coisa engraçada, que aparece outro ramo. Só que ele vai aparecer lá embaixo, você não vai ver também, você está lá com uma cônica de excentricidade de 1,0 coisa, você pode pensar em uma parábola, pode ser uma parábola, pode ser uma elipse, pode ser um hiperto, não está fazendo direito. Então, o que eu imaginei... Né? Você falou que círculo é excentricidade 0, mas desse jeito aí, se fosse 0, PF seria 0. Ficaria um ponto. Mas dá para pensar no caso do círculo também. Mas o que eu imaginei foi o seguinte: você deixa aqui, faz o seguinte, deixa a reta aqui, o foco aqui, e aí faz a excentricidade variável. Aí, para ver o que está acontecendo lá longe, você pega uma atmosfera aqui e faz a projeção estereográfica. Então, você começa vendo a sua elipse aqui, daqui do Polo Norte. Aí esse negócio vai aumentando. O que vai acontecer quando chegar na parábola? A parábola está lá, ela vai até o infinito. Então, você vai chegar aqui no Polo Norte. E é super legal que, se você olhar de cima, você vai ver o seguinte: vem a elipse aqui assim, e quando ela chega na parábola, tem um bico. Ela faz um bico aqui. Quando vira parábola, ele mais sobe o bico. A parábola, a projeção estereográfica, é uma curva fechada que tem um bico. Ela tem um bico porque, na verdade, as duas tangentes da parábola são verticais. Se você pensar y igual a x2, a inclinação da dele, então as duas tangentes lá no infinito são paralelas. Mas olha, mais legal. Aí passa da parábola, vem a hipérbole.
faz isso. E aí, depois, vai abrindo. Esse hábito também no Georgette, só tem que fazer o filme. Então, tem uma visão. Vamos dizer, quando chegar no infinito, você vai ver aqui chegando no infinito. E tem a diferença da elipse, que ela não chegou ainda no infinito. Quando ela chega no infinito, é a parábola, tem o bico, e precisa do bico porque vai formar a alça, que é o outro ramo da terra. Entendeu? Essa alça daqui é um ramo da terra, essa aqui é o outro ramo da terra. Só tinha um desenho anterior que a senhora acabou agora, que era da elipse, que em algum momento ela fechou ali. Lembra disso? Eu não entendi qual foi o momento que ela fechou aqui. Eu fiz a conta. Aqui, ó, porque eu chamei esse aqui de D, e aí eu pego o X aqui, X maior que D. Para cada X tem um ponto aqui. Então eu quero ver se para algum X essa distância aqui, que é X dessa altura, X menos D, essa distância, tem que ser E vezes essa distância aqui que é X. Se fosse X menos D igual a X, não tinha jeito, o D teria que ser zero. Que é exatamente o caso da parábola. Se você botar E igual a 1, não rola. Se eu botar E maior que 1, pior ainda, né? Porque você vai ter menos D igual a E menos 1, X. Então, se o E for maior que 1, o X por definição é positivo, o D é positivo, tem uma coisa positiva com a coisa negativa. Então, a Terra também vai ter um ponto lá. Se for zero, você deu o círculo aí. Porque daí vai falar X igual a D, daí vai. Mas o círculo só funciona com Se for zero, X igual a D. o E igual a zero, X igual a D. A elipse toda vira esse ponto. Pode ter qualquer coisa. Como ela tem que ser menor que a Só tem uma dúvida bem quando você gosta de PR, essa semelhança, qual seria exatamente O PR é o seguinte, eu pego o ponto P, PR é isso aqui. A distância até a reta R. Chamando de PR. E essa reta R, você pode botar onde você quiser. Sim, você fixa a reta, fixa. E é interessante que, na verdade, tirando no caso da parábola, tanto a elipse como o interno tem um segundo foco e uma segunda reta que aparece. E também, nesse caso daqui, é interessante você ver essa reta, ela vai se movendo. segunda reta seria? Porque como você, vamos dizer, você fez a elipse com esse foco e essa diretriz. Mas como tem uma simetria, você tem um outro foco aqui e outra reta que poderia fazer No caso parte especial do círculo, você teria de reta. Todas essas coisas você pode calcular facilmente, sabendo o que é. Menos fácil, mas dá para fazer. Poder partir dessa definição e provar que realmente é uma elipse. O círculo é uma elipse, então ele tem dois focos O círculo é uma elipse. sobrepostos. No cone é claro que o círculo é uma elipse, porque quando o plano vem perpendicular ao eixo do cone, dá um círculo. Então a gente fala que o círculo tem dois focos sobrepostos. Justamente, no caso do círculo, as duas esferas, os pontos de tangência coincidem. Quando você cresce, infinitamente, o outro ramo da hipérbole vai se aproximando, né?
A hipérbole ele vem vindo. E quando, nessa situação, que essa reta está fixa, esse foco está fixo, você está com um ramo preso aqui, esses dois. E aí, quando a excentricidade passa de um, o outro ramo aparece lá no infinito. E aí o E vai aumentando e ele vem vindo. E eles vão juntar em algum momento, porque ele era infinito. No infinito a hipérbole tende a virar um par de retas assim, as duas as assíntotas são outra coisa. As assíntotas são a explicação disso aqui. Na verdade, você pode olhar para a hipérbole e pensar assim. Você tem, a hipérbole tem assíntotas, então ela faz uma coisa assim. Então, é como você pensa assim, você vai andando pela hipérbole, vai andando, aí você vai lá no infinito. Quando você chegou no infinito, você passa pelo infinito e começa a voltar, e você volta por aqui. Porque esse ramo é emendado lá no infinito pelo ponto do infinito dessa reta. E aí você volta por aqui, aí você vai para o infinito, quando você passa, você volta por aqui. Tanto, se for no espaço projetivo, o ponto do infinito dessa reta é um, o ponto do infinito dessa reta é outro. Mas esses dois ramos, então, chegam lá num ponto, que é o ponto do infinito dessa, aí volta por esse ponto, aí vai para outro ponto do infinito, que emenda aqui. No caso da projeção estereográfica, todos os pontos do infinito são mesmos. Daí, quando nós vamos juntando, elas vão vendendo as duas retas paralelas, seria isso? Ou seria a própria assim? Vamos ver. Você pode fazer a hipérbole degenerar de duas maneiras, né? Uma fechando assim, tem um foco aqui, outro aqui, aí ela degenera num par de semi-retas. Ou então você vai fazendo assim e ela vai ficando assim. Você mexe com as assíntotas e ela vai degenerar dessa maneira. Uma reta. Uma reta aqui. No caso do círculo que tem excentricidade zero, seria o caso daquela reta de gerar princípio infinito, né? No círculo, no caso do círculo ali, sendo um elipse de excentricidade zero, aquela reta geratriz ali, ela vai para o infinito, né? Essa aqui? Bom, aqui eu estou deixando ela parada. Mas se deixar ela parada, se ela for para o infinito, aí tudo bem, mas o círculo também tem que acompanhar, né? Mas o círculo vamos ver, na verdade, se ela for para o infinito, qualquer círculo vai servir. Sim, mas se ela não estiver no infinito, a excentricidade zero vai degenerar elipse. Degenerar no ponto, sim. Mas é por isso que a gente pode olhar se a gente olhar no cone, talvez fique. Porque no cone você pode fazer a mesma coisa, botar aqui o plano da cone e pegar só uma das esferas. E aí você bota a esfera aqui, tem esse cara aqui. O problema é que era um desenho bem assim. Antigamente no
de arquitetura, desenhar. Bom, mas a ideia agora é a seguinte: você tem esse foco daqui, e esse plano horizontal aqui, ele encontra esse plano numa reta. E essa é a nossa reta. Quer dizer, se eu pegar um ponto aqui, P, eu digo o seguinte, que essa distância dividido por essa daqui é constante. Continuando no reto possível, porque deve ser um paralelo. Olha só, vou mostrar, tem um certo... Porque se elas ficarem paralelas, os planos ficar paralelos com o plano, vai virar círculo. Só que aí a reta vai para o infinito também. Delas círculos aí, se fosse Ou coincidentes. Aí pode ser qualquer reta. Sim, a reta vai para o infinito, mas a curva, entendeu? Quando você faz assim, a reta vai lá para o infinito, mas o centro está aqui e a curva está aqui. Você vê o cara lá. Esse vai estar indo para zero, a reta está indo para o infinito, mas os dois focos estão se aproximando e você tem um círculo. Dá para... Exato, não dá para botar na conta. Bom, eu posso pensar assim, essa distância aqui é a mesma que essa daqui. E agora, eu tenho uma coisa meio acetosa, que é levantar uma perpendicular do P para cá. Tá, não está também em cima da esfera, não. É só... Não, está vindo até esse plano aqui. A distância que Ah, Tá? Eu posso pensar assim, eu posso pegar um plano que passa aqui por P, por essa reta, por esse ponto aqui, que é perpendicular aqui, e vir com ele até ele ficar perpendicular aqui, de maneira que aqui eu tenho um ângulo reto. Aí, esse aqui é perpendicular ao plano. Isso daqui é uma reta desse plano, enquanto é perpendicular aqui. Tem um ângulo reto aqui. E esse ponto aqui também é um ponto do plano. Se eu ligar aqui, eu tenho. Aí eu tenho uma dobradiça, borboleta. Na minha casa tem uma. Dessa assim, tem uma borboleta. Assim. Então aqui, ó, eu tenho uma borboleta que se eu abrir, eu pensando assim, aqui eu tenho o ponto P, aqui eu tenho o ponto, sei lá, P', aqui eu tenho o ponto P1, e aqui eu tenho o ponto P2. Então está aqui o P', está aqui o P2, está aqui o P1. E abre bonitinho, porque esse ângulo aqui é reto e esse ângulo aqui também é reto. Por que esse, quando você construiu o P, teria esse ângulo é reto? É porque eu peguei aqui e levantei uma perpendicular a esse plano. Então, PPI é perpendicular ao plano. Isso aqui é uma reta do plano perpendicular. Isso aqui é outra também perpendicular. Essa reta que toca no plano, ela tangencia. Não, o plano está assim, esse círculo está aqui, e aí no P levantei uma perpendicular que é o plano Mas aqui. tangencia e esfera ali no plano, não? Não, a que tangencia é por aqui, essa daqui tangencia. Tá? Quer dizer, eu vim de P até o vértice aqui, aí eu encontrei aqui essa tangente. Aqui não, aqui eu levantei do P uma perpendicular ao plano. Então eu tenho aqui, esse ponto está no plano, esse também, então aqui eu tenho esse segmento aqui no plano.
plano, e isso é perpendicular ao plano todo. Então, aqui é uma perpendicular. Então, eu tenho esse ângulo reto aqui. E aqui, mesma coisa. Isso aqui está no plano, então aqui tem um ângulo reto aqui. Então, isso daqui, PP1, esse tamanho daqui, PP1, é igual essa distância aqui e essa distância aqui são iguais, porque são tangentes até no esfera. E PP2 é igual à distância de PAE. Essa eu não vi, essa do PP1. Ué, porque eu peguei do ponto P, aqui, ó, aqui é a esfera tangencial do cone. Então eu vim do ponto P, liguei até o vértice de uma geratriz, e onde eu toquei aqui é um ponto de tangência dessa geratriz com a esfera. Então PP1 é uma tangente à esfera, PF é outra tangente à esfera. Isso é igual. Bom, mas será que esse daqui e esse daqui, a razão entre esse não depende do ponto P, professor? Esses triângulos, eles não estão no mesmo plano. Não, eles estão assim, aí eu abri. É a dobradiça que eu falei. Dobradiça porcaria. Para enxergar. Agora, será que é sempre a mesma coisa? Olha só, se eu viesse assim, está muito bom. Olha só, esse ângulo daqui é o ângulo da geratriz vertical. Ele não depende do ponto. E esse ângulo daqui, vou desenhar só assim. Esse daqui é o plano horizontal. Esse daqui é o plano da cônica. Aqui é a reta. A reta suporte R está onde? A reta está na interseção do plano da cônica com o plano desse círculo aqui. Então eu estou olhando agora assim, né? A figura agora é assim. Eu estou vendo só aqui o círculo, estou vendo a esfera assim aqui. Esse círculo que está aqui assim. Então aqui é o plano que passa por esse círculo, aqui é o plano da cônica. Então, olha esse triângulo aqui. E olha esse triângulo aqui. Olha só, esse ângulo aqui é exatamente o ângulo θ daqui. É o ângulo de uma geratriz vertical. E este ângulo aqui é o ângulo entre os dois planos. Porque eu estou com a reta interseção, essa aqui essa reta aqui é uma perpendicular aqui. E essa aqui é uma perpendicular aqui. A esse plano, é perpendicular. Não, eu estou dizendo que essa reta aqui é a interseção dos dois planos. Para enxergar esse PP2 igual a PR. PP2 igual a PR, é porque justamente eu peguei de
perpendicular à TR. A distância de TR é medida tirando uma perpendicular de BTR. Então aqui é perpendicular. É a menor distância. É a menor distância. Então, o que eu estou dizendo é que quando eu abro a dobradiça, eu vejo um triângulo que é semelhante a esse. E esse ângulo está fixo. E ele já me mostra aqui, quando eu estou assim, quando eu tenho uma elipse, esse lado aqui é menor do que esse. Então, essa razão. Qual lado é maior que qual? Quando eu estou assim, né? Tem aqui, A razão tem é o plano horizontal. Se o plano da cônica for assim, esse lado é menor do que esse. E esse é o PF e esse é o PR. Quando eu botar uma cônica em plano paralelo a esse aqui, aí eu estou exatamente no caso do triângulo isósceles. Esse tamanho que é esse. E quando eu inclinar um pouco mais, agora esse é maior que esse. Eu estou aqui exatamente vendo que uma cônica satisfaz a relação desse tipo, a distância de P a F dividido pela distância de P a F é um número E. E esse número é, quando ele é menor que 1, eu estou na elipse, quando ele é igual a 1, eu estou parado, quando ele é menor que 1, eu estou na elipse. Mas ainda assim seria uma divisão entre o zero e na hora do círculo. Não, mas quando for o círculo, aquela direção ali é zero. Qual é zero? Aquela assim, ó. Agora, eu posso inclinar esse plano aqui de diversas maneiras. Sim. Mas, digamos que eu mantenha esse ponto fixo, ou esse ponto fixo. Quando ele ficar horizontal, essa reta vai lá para o infinito, a excentricidade vai para zero e a cônica vai para o círculo. É um círculo mesmo. No caso, dá para ver. Ele dividido tem mais zero. Mas outra forma de ver, fixar o eixo ali onde esse plano se percebe, fixa E trazer para cá. ele vira zero também. Bem, Zero é o ponto. pois é. Então, isso aqui é para ter a visão espacial. Tá? E agora a gente vai fazer contas. Quer dizer, a coisa que você, o programa é o seguinte: você pega uma elipse e diz, não, eu vou pegar, ela tem dois eixos de simetria, eles vão ser os eixos coordenados, focos e tal, e aí eu sei PF1 mais PF2 igual a 2A, transforma-se em conta e acho uma equação canônica de elipse. Poderia fazer com a excentricidade também. Depois, mesma coisa hipérbole, mesma coisa parábola, aí você tem uma equação canônica de elipse, que é do segundo grau, uma equação canônica de hipérbole do segundo grau, uma equação canônica de parábola do segundo grau. Depois, você diz, mas peraí, se for uma... É claro que isso aí é porque eu escolhi os eixos de uma certa maneira. Mas se a minha elipse estiver torta, se você fizer a coisa, você vai ver que vai dar uma equação de segundo grau também. Então, vai dar sempre uma equação de segundo grau. A pergunta é, bom, mas então, sempre que for a equação de segundo grau uma cônica, eu consigo determinar a cônica? E aí tem uma maneira natural, você, imagina que você está lá com o seu sistema de coordenadas. Você está com o seu sistema de coordenadas assim e tem lá um bicho assim, você deve ser uma elipse. Então o que você faz é o seguinte, você pensa assim, bom, aqui está o eixo da elipse. Então você roda o seu sistema de coordenadas
até que os eixos fiquem paralelos à linha Y. E sabe o que acontece quando você faz isso? Aqui é XY, aqui é U, V. Aqui a sua equação em XY, ela tem termo em X2, tem o termo em Y2 e tem o termo em XY. Daí você vai acabar com isso. A diretriz algébrica para você achar esse cara aqui, você não sabe. Não sabe onde está esse cara. É que essa aqui vai ter termo em U2, termo em V2, mas não vai ter termo em UV. E aí, quando não tem termo em UV, você vai ter uma coisa assim, AU2 mais, chamar assim de CV2 mais DU mais EV mais F igual a zero. Aí é mole, porque você completa quadrados e chega a uma equação canônica de completar quadrados vai significar o seguinte, trazer a origem para cá. Ou seja, depois você rodou os eixos, vai trazer a origem para cá, e aí você vai ver uma equação, supõe que ela tem o 2 e tem V2, já não tem um dos dois também. Se não tiver um dos dois, aí você já está preparado para o mas tem os dois, você vai ver, aí você vai olhar, isso é equação de elipse. E aí você sabe onde estão os focos, quais são os eixos, a cenicidade e tal. Antigamente era um programa que a gente se divertia, dava aula para os alunos de computação, dava como exercício fazer um programa que entra com os coeficientes da cônica e determina que cônica é com todas as características. Vamos fazer também isso. O GeoGebra provavelmente já faz para você direto outros. Então, isso vai nos dizer o seguinte: toda equação de segundo grau determina uma cônica. Isso tem algumas consequências. Uma delas, por exemplo, é que se você fizer uma transformação linear, imagina assim, então, vamos dizer assim, olha só. Hã? 22? Use 22? Trabalha uma coisa hoje. Vamos ver, quando você bota assim, menos C0, esse aqui você vai ter uma elipse assim, e ela vai ter a equação x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1, onde B é esse cara aqui. Esse tamanho aqui tem que ser A, porque essa distância, essas duas distâncias são iguais, simetria, então é 2A. Simplesmente você faz o seguinte: você faz xy, a distância dele a C0 mais o xy menos C0, essa distância, igual a 2A. Aí você escreve isso. Então, você vai dar x menos C ao quadrado mais y2 raiz quadrada mais x mais c ao quadrado mais y2 raiz quadrada igual a 2A. E agora manipula isso. Primeira manipulação é passar um dos dois do lado de lá, eleva ao quadrado, aí soma algumas coisas, eleva ao quadrado de novo, verifica que não entrou nada, e no fim você fica com alguma coisa do tipo x2 sobre A2
mais Y2 sobre A2 menos C2 igual a 1, aí você chama isso aqui de B2, B2. No caso da hipérbole, você faz a mesma coisa, só que agora o 2A é menorzinho, né? Aqui é o menos C0, C0, a hipérbole vai dar uma coisa assim, e aí você vai, então aqui é o A, aqui você vai ter uma coisa assim, esse C está um pouco grande, aqui é o B e aqui é o C, tá? Quer dizer, aqui B2 é igual a A2 menos C2, aqui o B2 é igual a C2 menos A2. E aí, a mesma coisa, você pega o ponto aqui, dessa distância aqui, bom, é essa daqui menos essa, igual a 2A. E desse daqui, essa distância aqui menos essa igual a 2A. Tentando olharem aí, se B ao quadrado é igual a quadrado de S ao quadrado, faz um triângulo retângulo com C e B como cadeira. Sim, que é aqui, né? Aliás, desculpa, o A não é aqui, o A é aqui. Isso. Essa distância aqui mais essa daqui. Nem poderia, né? Bom, então faz a mesma coisa. No caso da parábola, você bota, tipicamente você bota o foco aqui, você quer que a parábola, a ideia é que a parábola se sente exatamente em cima da origem. Então aqui você vai ter um tamanho, aqui o mesmo tamanho, eu acho que alguma coisa assim, e aí você vai ter uma coisa y igual a 1 sobre 4a x2, alguma coisa assim. Então você fica com uma equação canônica de hipérbole, uma equação canônica de elipse e uma equação canônica de parábola. Se você pegar uma equação de segundo grau e não tem o termo xy, você completa quadrados e completar quadrados vai significar mexer com os eixos, botar a origem em outro lugar, sem rodar, e aí você vai achar ou essa daqui, ou a daqui, que é uma coisa tipo x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual. Se sumir o termo em xy, né, ficaria, vamos ver, se você tiver uma coisa assim, digamos, AX2 não tem nada em xy, nem nada em y2, então aqui você tem mais um BY mais CX mais D igual a zero. Você pode pegar esse daqui, né, o AX2 mais CX mais D, completar quadrado e deixar isso aqui. Claro que pode acontecer casos degenerados. Por exemplo, você pode chegar numa coisa assim, e em vez de dar uma coisa positiva, dar uma coisa negativa. Então, tem um caso degenerado de elipse, que é o conjunto vazio. Tem um caso degenerado de hipérbole, que é quando dá zero aqui, que é um par de retas. Quando você tem. Imagina que você fica numa coisa assim, alfa 2, x2, menos beta 2, y2 igual a zero. Então, isso aqui é alfa x menos beta y vezes alfa x mais beta y igual a zero. E aí isso é uma reta, ou esse é zero, ou esse é reta, ou esse é zero. Alfa x menos beta y igual a zero é uma reta, alfa x mais beta y igual a zero é outra reta, se interseca na origem.
a elipse é um conjunto vazio ou é uma elipse? Então, se for zero, se der um zero aqui, né, se esses dois estão positivos, der zero aqui é a origem, não pode dar um conjunto vazio também. Então, como é que no cone você não pode interceptar o cone, ter o conjunto por um plano e ter o conjunto vazio? Também tem uma situação em que aparece uma coisa assim, por exemplo, x2 igual, digamos, a 1. Então isso aqui é x igual a 1 ou x igual a menos 1. São duas retas assim. Também não dá para interceptar o cone, não tem duas retas paralelas no cone. Mas você tem que recorrer ao caso do cone degenerado. Se você pensar no cilindro, aí sim, você pode ter um plano que intercepta o cilindro em duas retas paralelas, ou um plano que não intercepta o cilindro. Então, essa fantasia aí. Então, quando eu não tenho o termo XY, você se vira. E a questão, então, passa a ser como é que a gente faz no caso de que tem o termo XY. A ideia é mudar o sistema de coordenadas para esse termo XY sumir. Então, uma mudança, é importante que o sistema de coordenadas seja com base ortonormal. Porque quando você tem eixos perpendiculares com a mesma medida dos dois, equivale o Pitágoras das coordenadas, quer dizer, a norma do vetor é raiz quadrada de x de ômega são 2. Se tivesse assim, ou mesmo se tivesse unidades diferentes, já tinha que ter correção. Então, é importante ver isso, que quando você faz completo quadrado, você muda a origem de posição e anda com os eixos assim. E a outra possibilidade seria rodar os eixos. Então, vamos olhar para essa situação da rotação dos eixos. Imagina que eu tenho assim, AX2, mas a gente usa geralmente o 2B, mais C, 2, mais DX, mais EY, mais F, igual a zero. Eu não vou fazer assim agora, mas isso aqui pode ser escrito assim, AB, BC, vezes XY, o resultado você faz um produto escalar com XY e você obtém isso aqui. Mas, aí você pega o DE e faz um produto escalar com XY e você seguir mais F igual a zero. O que é super interessante nessa maneira de pensar é o seguinte, é que você pode dizer, poxa, aqui tem uma transformação linear que nesse sistema de coordenadas é dada por essa matriz. Mas tem uma transformação linear que não depende do sistema de coordenadas. Então, você vai dizer, eu estou pegando T, estou aplicando no vetor W, que é esse daqui, e estou fazendo um produto escalar por W. Depois eu estou pegando um vetor aqui, que é um dado zero, fazendo um produto escalar por W, estou somando um F e dá zero. Isso é uma formulação que não tem sistema de coordenadas. E aí você diz, eu vou procurar o sistema de coordenadas. A equação agora depende do sistema de coordenadas. Eu vou botar coordenadas em W. Se eu dissesse assim, ó, ela é dada no sistema canônico por essa equação, mas isso significa isso aqui. Isso aqui não tem mais sistema de coordenadas. Então eu vou pensar assim, se eu escolher um outro sistema de coordenadas, essa matriz aqui vai ser outra. Essas coordenadas aqui vão ser outras. E aí você pensa, eu vou procurar o sistema de coordenadas que elimina
o meu termo assim. E quando você olha para isso, é natural você pensar, bom, eu quero. Isso aqui já tem uma certa. Eu podia ter posto meio de B e 3 meio de B aqui. É meio natural botar igual. Mas isso é super importante, porque quando esse negócio é igual, você vai fazer simétrico, e aí tem uma base ortonormal de outros vetores. Vocês vão ver em álgebra linear. Ele não vai fazer aqui assim, mais tarde sim. No momento eu vou olhar para isso simplesmente e pensar, vou mudar meu sistema de coordenadas. Então, eu tenho esse sistema de coordenadas aqui. Aqui está E1, aqui está E2 e eu vou rodar. Rodar no nome perto. E aí eu vou ter aqui Epsilon 1 e Epsilon 2. Então eu vou ter Epsilon 1 igual a cosseno θ seno θ e Epsilon 2 igual a menos seno θ cosseno θ, que também é o mesmo θ. Em termos do primeiro, né? Esse daqui está aqui, né? Então isso aqui é o θ, aqui é cosseno θ, aqui é seno θ. E esse daqui girou de θ aqui. Esse tamanho aqui é seno θ. É a primeira coordenada, só que é menos que está para cá. Mas, digo, essas coordenadas são no canônico. Não, eu estou dizendo que é assim, são as coordenadas dessa nova base no canônico. Então, a ideia é a seguinte, né? Eu tenho o ponto P aqui, né, esse vetor aqui, ele tem coordenadas x, y. Mas eu vou escrever ele em coordenadas u e v. Eu sei que nas coordenadas x, y ele satisfaz essa equação. Eu vou escrever, vamos dizer, meu P é igual a u Epsilon 1 mais V, Epsilon 2. Com o V e as coordenadas de Epsilon 1 e Epsilon 2, eu recupero as coordenadas x, y dele. Esse aqui é igual a U cosseno θ seno θ mais V menos seno θ cosseno θ. Então a coordenada x do P, né? X vai ser U cosseno θ menos V seno θ. Se eu multiplicar isso, fizer a conta, vai dar isso. E o Y vai ser U seno θ mais V cosseno θ. E esse U e V, eles são dados em unidades? É a mesma unidade, porque tá certo? Esse vetor é unitário, esse também é unitário. O meu produto escalar é o mesmo. E esses dois caras são ortogonais também. Ele é um unitário tirado só. Eu só girei o sistema de coordenadas. O que é interessante agora é o seguinte: eu sei quem é o x em função do θ, eu sei quem é o y. Eu posso substituir aqui e ver o que vai me dar aqui. Quer dizer, o que vai me dar aqui? Não, o que vai me dar em termos de u e v. Eu vou procurar, então eu vou jogar isso na equação, então eu vou ter A, U cosseno θ menos V seno θ ao quadrado, mais 2B, U cosseno θ menos V seno θ. U seno θ mais V cosseno θ mais C U seno θ mais V
cosseno θ ao quadrado, mais coisas. Mas não me interessa que são essas coisas, porque daqui vai sair uma coisa do segundo grau em U e V. Esses caras daqui não vão trazer nenhum termo do segundo grau. E eu quero que o termo em UV seja zero. Então, o termo em UV está aqui, né? Quer dizer, eu tenho 2 vezes A menos 2A cosseno θ seno θ. Agora aqui eu vou ter mais 2B, aí eu vou ter cosseno θ. E o IV são unitários? Não, o IV são as coordenadas. Ah, você não vai. São as coordenadas. Quer dizer, porque a situação é a seguinte: uma vez que eu fixo a base, fixo o θ, você viu lá no números, e eu tenho as coordenadas depois do termo na base do sistema de coordenadas para a mesma origem e essa base. As coordenadas são o IV. Quando eu substituo nessa equação, eu tenho a nova equação da minha cônica, nesse sistema aqui. Mas o IV não deveria estar ali quando você botasse quadrado? Não, menos 2A, UV, você... Não, eu parei aqui e disse, olha, eu vou olhar para cá, então isso aqui vai ser a minha equação, θ está fixo, eu conheço A, B, C, D, E, F e θ. E o IV são as coordenadas do cara agora. Você não vai botar ali, então. Quando eu substituir tudo igual a zero, vai ser a equação da minha cônica do sistema de coordenadas novo. Eu quero que essa equação não tenha o termo UV. Então eu vou pegar quem é o termo UV. Aqui ó, sai 2A UV cosseno θ seno θ. Daqui sai o 2B, aí eu tenho cosseno quadrado θ menos seno quadrado θ. Professor, por que é 2A? Porque aqui, quando eu levo esse ao quadrado, dá esse ao quadrado, que é o que eu tenho no 2, mais esse ao quadrado, que eu tenho no 2, menos 2 vezes esse vezes esse. E vai multiplicar o A. Sim. Então, o coeficiente de UV é menos 2 cosseno θ seno θ vezes A. Mas o V desapareceu nessa história? Não, isso tudo vai multiplicar o V. Isso tudo que eu estou fazendo vai multiplicar o V. E eu quero que isso tudo seja certo. Então eu vou botar aqui ainda mais 2C cosseno θ seno θ. E por um milagre, né, eu tenho aqui o seno de 2θ e cosseno de 2θ. Então eu tenho, vamos dizer, isso aqui é igual a zero. Então eu tenho seno de 2θ vezes A menos C mais cosseno de 2θ vezes 2B igual a zero. Então eu tenho, sei lá, tangente de 2θ e eu tenho θ. E aqui, então a tangente de 2θ é igual a C, é igual a 2B dividido por C menos A. Então, quando B é zero, está me dizendo que não precisa rodar. Mas aí tem que trocar o sinal, né? Deixa eu passei para o outro lado. Sim, não, antes era menos 2A mais 2C. Eu já estava. Então, na verdade, A menos C. Sendo 2θ. Aí esse é menos A e isso vai ficar com C. Então, na verdade, esse aqui era C.
C menos A. Então, tem um probleminha quando A igual a C, mas você pode botar a tangente, ou simplesmente dizer, bom, então se a tangente é infinita, for 45 graus, metade dele 45 graus. Quer dizer, quando A igual a C, o caso B igual a zero não existe, ninguém vai fazer a conta com B igual a zero. Então o caso B igual a zero não existe. Mas no caso B diferente de zero com A igual a C, dá-lhe uma tangente infinita que corresponderia a um ângulo de 90 graus, metade dele é 45 graus. Funciona. Então, esse é o caminho para a gente dizer, não, então eu faço a rotação, determino o ângulo, e com esse ângulo eu vou obter agora nas coordenadas UV, que são coordenadas contínuas, eixo perpendicular, monetário e tal, eu tenho uma equação sem termo em UV. E aí eu sei completar quadrado e cair numa das equações que eu conheço. Se A igual a C, é porque essa é uma circunferência. Na verdade, não, vamos ver, não está claro assim que você tem esse cara aí. E aí, isso simplesmente, vamos dizer, é uma maneira também geométrica, como na massa, de demonstrar esse teorema, que toda, não fiz todos os detalhes, toda a equação do segundo grau do plano, toda a equação do segundo grau corresponde no plano cartesiano a uma conta, possivelmente degenerada. Quer dizer, tem elipse, hipérbole, parábola, pode ser um par de retas concorrentes, que é uma hipérbole degenerada, um par de retas paralelas, que seria uma parábola degenerada, pode ser uma reta só, que também é uma parábola degenerada, onde você chegou e tangenciou uma geratriz, um ponto, que é uma elipse degenerada, um conjunto vazio também pode aparecer. E aí dá para a gente fazer umas coisas legais. Por exemplo, tem dois problemas que a gente pode colocar. Aí, vamos ver, o passo seguinte é mostrar que se você pega uma cônica e aplica uma transformação linear na cônica, pega o plano, multiplica todos os planos do plano por uma matriz, aí tem uma outra matriz quadrada, tem uma outra coisa aqui, e aí a sua cônica vai virar uma outra coisa aqui. E essa outra coisa é sempre uma cônica. É sempre uma cônica porque não é difícil ver que quando você tem. Quer dizer, uma cônica se isso for uma bijeção. Porque, claro, se você pegar uma transformação linear que leva o plano todo numa reta, você vai achatar tudo, mas vai ser assim. Uma transformação linear bijetiva vai transformar uma cônica numa cônica. Porque vai pegar a equação, vai virar uma equação de segundo grau. E vai ser do mesmo tipo. Porque é por conta, vamos dizer, tem uma explicação geométrica relativamente simples, que é a seguinte: se você tem uma elipse, ela é limitada, ela está dentro de algum quadrado. Quando transformou, ela vai ficar dentro de algum paralelogramo. Não tem outra cônica dentro do paralelogramo, uma elipse. Já a parábola e a hipérbole são ilimitadas. Só que a parábola é conexa, ela tem um ramo só. Pode botar. E a hipérbole não. Então você não consegue, com uma bijeção contínua, transformar
uma coisa de 2 ramos, uma coisa de 1 ramo, uma coisa de 1 ramo, uma coisa de 2 ramos. E bom, aí ponto, conjunto vazio, retas, a transformação linear preserva. E com essas coisas relativamente simples, a gente consegue mostrar duas coisas. Vou botar dois problemas. Primeiro, vamos ver, problema 1. Mostrar os 5 pontos passa uma curva. Aqui o problema 1,1, sei lá, problema 2 seria, vou botar para 2, vou botar para 3. Problema 2. A interseção de duas cônicas não degeneradas. O problema 1 também é não degenerado, né? Vamos ver, se os... Na verdade, se você tiver 4 pontos colineares, desse círculo, então tem infinitas cônicas. Mas se você tiver só 3 colineares, você tem que passar a reta por esses 3, e aí nos outros 2 você tem que passar outra reta sobrou. E se não tiver 3 pontos colineares, aí é uma cônica não degenerada. E aqui a interseção de duas cônicas. Vamos botar assim, 2 cônicas. Basta que uma delas Não seja degenerada. Seja não degenerada. Uma não degenerada. Tem, no máximo, 4 pontos. E o problema 3. Claro que tem que ser 2 coisas diferentes, né? Porque senão todos os pontos não coincidir. 2 coisas diferentes. Distintas. Teve uma vez que o pessoal do Instituto lá, da Luna de Estudo Agrário, fizeram um glossário do que elas duas raízes distintas. São raízes de boa família, coisas assim, os nomes que a gente usa. O problema 3 é deixar que a vista em perspectiva. De uma cônica é uma cônica. Eventualmente, menos 1 ou 2 pontos. E aqui, contrariamente ao caso da transformação linear, que sempre você vai para a transformação linear numa cônica, você tem uma cônica da mesma natureza, com a direção, você vai na vista em perspectiva de uma cônica. Claro que uma vista em perspectiva você pode roubar, você pode olhar, né? Não, é porque você pode pegar um plano que contém um ponto de vista. Quando você pega um plano que contém um ponto de vista, tudo que está nesse plano vai virar reto. Você está olhando aqui. Aí você tem um plano
passando por aqui, você bota uma curva aqui, todo mundo se projeta na reta que é interseção desse plano com o plano do carro. Mas aí realmente a projeção de uma cônica pode não ser uma cônica, mas a vista e perspectiva pode não ser uma cônica. Mas no caso não degenerado, vai ser uma cônica e, pelo que eu mais ou menos mostrei para vocês na aula passada, pode ser qualquer outra cônica. Pode ser qualquer outra. Qualquer outra cônica. Quer dizer, você pode olhar, fazer a vista e perspectiva do hipercone e enxergar um círculo. Na verdade, menos 2 pontos, e vice-versa. Então, a ideia é que a gente vai desenvolver com essas coisas que a gente já sabe, dá para fazer, para mostrar essas coisas aqui. É claro que tem um trabalho braçal a fazer, deduzir as equações das cônicas, né? Fazer essa coisa da rotação lá, razoavelmente. Fazer realmente a parte de quando não tem o termo XY, você completar os quadrados e ver que você cai em uma das equações canônicas de cônicas, a completar a demonstração do teorema. E olhar também a questão da transformação linear. E quando você faz a transformação linear, você tem uma curva que satisfaz a equação